Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Também ofereço minhas reverências a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e a todos os associados. Continuo oferecendo os meus respeitos a todos os Vaishnavas e Vaishnavis devotos aqui presentes e dou as boas-vindas a todos os convidados que estão aqui me encorajando a falar Harikatha. Today's Nrsimha Chaturdashi, appearance day of Sri Nrsimha Dev. So, Sri Yudhishthira Maharaj was asking Narad Rishi, Prabhu, Krishna told in Bhagavad Gita, Samaham Sarva Bhuteshu, I am equal to all, I have no enemy, no friend. But why Bhagavan taking side of devotees, not side of demon? Demon also his children, demigod also children. This is partiality. Why this partiality have seen in Bhagavan? I cannot understand. Narad told, I'll answer your question. It's a very good question. I'll answer you. Então, hoje é o dia do aparecimento do Sr. Nrisimhadeva, Shri Nrisimha Chaturdashi. Yudhishthira Maharaj, ele fez uma pergunta no Srimad Bhagavatam. Ele perguntou, Prabhu, no Bhagavad Gita, equânime para com todas as entidades vivas. Ninguém é seu inimigo e ninguém é seu amigo. Mas nós vemos que Krishna, na verdade, ele toma o lado de seus devotos. Por que isso acontece? Isso não significa que ele está sendo parcial? Então, respondendo à pergunta de Yudhishthira Maharaj, ele disse, Maharaj Yudhishthira, essa é uma pergunta excelente. Certamente eu vou responder a sua pergunta. Madan Mohan Prabhu, what are you doing? Madan, Nimi. What are you doing? Answering this question of Yudhishthira Maharaj, I am requesting Dr. Madan Mohan Prabhu, why you invite me here today and why invite so many devotees? Então, antes de responder a pergunta de Yudhishthira Maharaj, eu vou perguntar ao Dr. Madan Mohan Prabhu por que ele me convidou aqui hoje e convidou tantos devotos. Gaurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktāya Tadabhaktāya Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayana Ichiname Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranams. Eu gostaria de primeiramente pedir dar as minhas humildes reverências ao meu mestre espiritual, Nityanila Pravishnupada, Sutra Sassimata, Srila Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj, da mesma forma, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, e hoje aqui, o convidado ilustre, Srila Bhaktivedanta Srila Madhava Goswami Maharaj, e a todos os meus irmãos espirituais que aqui estão presentes no dia de hoje. Hoje é um dia extremamente feliz e um dia extremamente auspicioso. A boa fortuna em Kali Yuga é a gente poder, por alguns instantes, fazer aquilo que para lá da Maharaja, que é o homenageado de hoje, ele relata durante todo o seu Harikatha, é estarmos em boa associação, sempre em associação para falarmos sobre as coisas de Deus, para glorificarmos a Deus, pois esse é o único refúgio nesse deserto em que vivemos. Shripad Madhav Maharaja foi uma grande oportunidade que nós tivemos, porque ele está fazendo a sua turnê pelo Brasil, e ele está de passagem pela Shigura Gaudiya Mata, e a gente fez um contato já na Índia, né, nessa última vez que eu estive lá, e ele falou, Madan Mohan, estou indo para o Brasil, e de imediato nós convidamos para que ele pudesse vir aqui ao nosso encontro. E o mais interessante é que nós tivemos a possibilidade de recebê-lo nesse dia tão especial, que é o dia de Nrsimha Bhagavan e de Bhakti para lá do Maharaja, né? Então, eu acho que sejam todos bem-vindos. Eu estou assim um pouco nervoso, porque acabei de receber um recado do meu vizinho, falando que o barulho está muito alto.
esse é um dos motivos pelos quais nós estamos em breve saindo daqui com as graças de Nishinradeva. E eu vou fazer uma apresentação a Shripad Madhava Maharaja, porque Shripad Madhava Maharaja, na realidade, é um Vaishnava de um calibre muito importante na Índia, e principalmente porque, basicamente, dedicou a sua vida a, basicamente, 30 anos ou até mais. 31. A Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaja foi basicamente, como alguns dizem, né, seu pai, sua mãe, seu amigo, né, seu enfermeiro, sua enfermeira. Na realidade, Srila Bhakti Vedanta Madhava Maharaj, ele fez uma vida plenamente dedicada ao meu Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, e isso é algo assim que nós ficamos eternamente endividados, porque não é qualquer alma que consegue se anular plenamente em prol de outra pessoa. E basicamente, Padmadava Maharaj, por toda a sua história, foi uma vida, como dizem os grandes acharyas, uma vida de escravo do amor, como se fosse, basicamente, como alguns dizem, né, um cachorro vendido, onde na realidade a gente não tem desejos próprios, a não ser satisfazer o mestre espiritual, né? E em função disso, Shripad Madhava Maharaj, ele escreveu alguns livros, e dentre esses livros, um que é imperdível, que fala sobre Guru Tattva, além da biografia de Srila Narayana Goswami Maharaj, mas esse livro de Guru Tattva para mim é extremamente especial. Vai sair em português, a Ananda está falando, porque esse livro sobre Guru Tattva, ele basicamente fala sobre os princípios do Guru, e eu me lembro bem nas páginas iniciais do livro de Madhava Maharaj, onde ele diz que todo mestre espiritual deve conduzir aos seus discípulos a conhecer esse princípio, que é a fundação de tudo, entender o que é o mestre espiritual fidedigno e como se comportar como um discípulo fidedigno também. É um livro imperdível, com várias colocações do Shastra. Na realidade, foi uma tese do pós-doutorado de Shripad Madhava Maharaj. Então, eu dou as boas-vindas a todos os presentes e que, de alguma forma, a gente possa se absorver no Harikatha, porque é dito claramente que aqueles que se absorvem nesse Harikatha foi um pedido das bênçãos que Prahlada Maharaja pediu, né, a Nishinradeva. Todos aqueles que escutassem o Harikatha de hoje sobre esses passatempos transcendentais, certamente nós alcançaríamos auspícios para a nossa evolução na vida espiritual. Vancha Kalpatarubi Yascha Kripana Siddhaya You have heard from Madan Mohan Prabhu. What about book he told, Principle of Guru and Guru Seva? That is my first PhD. I did 3 PhDs from America. So, and the second is Supreme Treasure Gurudev, and third is Jai Jagannath, about Jagannath Dev. The Principle of Guru and Guru Seva has been translated in Portuguese language. Now it's printing going on in Sao Paulo. Maybe a few days later you can get that book. Very nice book. If you want to know about Guru Tattva and what is the symptom of bona fide Guru or symptom of bona fide disciple, how to serve Guru, you can get that book, everything. I am coming in subject matter. When Yudhishthira asked this question, Narad to listen. Bhagavan has no partiality. It is true. From Bhagavan, Brahma came from his novel, Lotus novel. And Brahma has son is Kashyap Rishi. And Kashyap has so many wives, like Diti, Aditi, Vinata, Kodru, so many. Same father, different mother. Like Diti, mother, Kashyap, father, they became demon. Kashyap, father, Aditi, mother, became Aditya, means demigods. Kashyap, father, Vinata, mother,
son became bird like Garud Sampati. Kashyap father, Kodru mother became snake. So Bhagavan has love but equal to all, but due to their own speciality, own qualities attracts and draw the attention of Bhagavan. Bhagavan has no fault. Então, como vocês ouviram do Prabhu Madhana Mohan, esse meu livro, O Princípio de Guru Guru Seva, ele foi a minha primeira tese de PhD que eu fiz na América. Eu fiz 3 PhDs. Então, a primeira foi esse Princípio de Guru Guru Seva, o segundo foi a biografia de Srila Gurudeva, e o terceiro foi esse mais recente livro que eu lancei, Jai Jagannatha, que fala sobre a filosofia do Senhor Jagannatha. Então, para aqueles que querem saber sobre quem é um guru genuíno, quem é um discípulo genuíno, como o discípulo deve se comportar com o seu guru, vocês certamente devem adquirir esse livro, O Princípio de Guru Guru Seva. Ele foi traduzido para o português, está sendo impresso agora, então dentro de alguns dias todos vocês vão poder adquirir esse livro em português também. Então, voltando agora em São Paulo, acho que quando eu der voltar da Argentina, dia 14 vai ser o lançamento. Daí, voltando à nossa pergunta, respondendo a pergunta de Maharaj. Então, Krishna, ele criou, quando ele fez a criação universal, ele criou o Senhor Brahma, que nasceu do seu umbigo. Do umbigo do Senhor saiu a lótus, e lá tem o Senhor Brahma. O Senhor Brahma, ele teve um filho, criou um filho chamado Kashyapa. E Kashyapa Muni, ele tinha várias esposas, e de cada uma de suas esposas nasceram determinados, nasceram entidades vivas, nasceram grupos de entidades vivas, como por exemplo, ele tinha uma esposa chamada Diti e outra chamada Aditi. De Diti nasceu os filhos de Kashyapa Muni, e Diti, eles são os demônios. Os filhos de Kashyapa Muni e Aditi são semideuses. Os filhos de Kashyapa Muni com outra esposa sua são os pássaros, como Garuda. E os filhos de Kashyapa Muni com uma outra quarta esposa são as serpentes. Então, dessa forma, o Senhor, na verdade, ele é equânime com todas as entidades vivas, mas de acordo com a personalidade, com a especialidade de cada entidade viva, com a forma como elas se relacionam com o Senhor, então, algumas entidades vivas, elas atraem mais a atenção do Senhor. Isso não é culpa dele. So, Narad Rishi told Yudhishthira, bona fide Guru and loving father, there are no partiality among their disciples and among their children. But special disciple, special children have special quality. They want or not, they take the attention of their guru or father. Then Narad told, listen, all of you are going to same Gurukul to learn archery from Dronacharya. How much Arjun draw the attention of Dronacharya? None of you can draw the same attention of Dronacharya. Dronacharya giving special technique, everything to Arjun, not to others, even not his own son Ashwatthama. This is not fault of Dronacharya. And he has loved equally, but Arjun due to special capacity, special quality, drawing the all attention, affection towards him. Not only that, grandfather Bhishma, grandfather of you 5 brothers, and Duryodhana 100 brothers. Bhishma Pitamaha, he loving all of you equally, but Arjun drawing his all attention. Why? This is not fault of grandfather Bhishma, neither fault of Dronacharya. Same way, Bhagavan has all his children, Tameva Mata Pita Tameva. But the devotee or disciple with their own capacity can draw the attention of their guru or Bhagavan. Então, assim como um guru genuíno ou um pai amoroso para com seus filhos, o guru, ele tem amor igual para
com todos os seus discípulos. E o Pai também, ele ama todos os seus filhos. Mas algum discípulo em especial, ele tem qualidades especiais que automaticamente atraem a atenção do guru. Da mesma forma, alguns filhos, eles têm algumas qualidades especiais que naturalmente fazem com que eles atraiam a atenção dos seus pais. Isso não é culpa do guru, isso não é culpa do pai, mas é uma característica especial que aquela pessoa tem que faz com que ela atraia a atenção de Shri Guru ou do seu pai para ela. Como, por exemplo, o Dronacharya, que é o guru de técnicas de guerra e de luta de vocês. Todos os seus 5 irmãos, os Pandavas, todos vocês aprendem de Dronacharya. E Dronacharya, ele tem amor igual para com todos os seus alunos. Mas Arjuna, ele tem algumas qualidades especialidades que só ele tem. Então, por esse motivo, ele atrai a atenção de Dronacharya, e Dronacharya dá várias técnicas especiais, dá toda uma atenção especial para Arjuna, porque isso não é culpa de Dronacharya, mas são qualidades especiais que Arjuna tem que faz com que ele atraia a atenção de Dronacharya. Da mesma forma, o seu avô Bhisma Pitamaha, ele é avô de todos vocês 5 e também é avô dos 100 irmãos dos Kauravas. Então, dentre todos vocês, ainda assim, Arjuna é o que mais chama a atenção dele, pelas suas qualidades especiais, e por isso ele tem um amor especial para Arjuna. Isso não é... Then Narad Rishi told Maharaj Yudhishthir, once I had some doubt. I asked my father Brahmaji, my dear father, Bhagavan is equal to all, equal vision. Even Krishna told in Bhagavad Gita, Samaham sarva bhutesu name desti name priya. Oh, Arjun, I am equal to all. I have no enemy, no friend. But why Bhagavan gives so much attention to demigods, not to demon? Narad, when I asked this question to my father, then Brahmaji told Narad, I give you one practical example. Then you understand. Okay, father, what practical example? Brahmaji told, listen, tomorrow I will do in my abode a grand feast. You can invite all demons and demigods. Okay, father, very good. Now, all demigods and demons. Demigods and demons, they are in this planetary system. Bhuvalok, Janalok, Tapalok, Satalok. Damodar, do you know in lower planetary system? Atal, Bital, Sutal, Talatal, Mahatal, Rasatal, Patal. So demigods living Sargalok, Bhu, Bhuvasa, 3rd floor. Demons same way living bottom 3rd floor, Bhu, Atal, Bital, Sutal Lok. So Narada went both and invited them all. They came, very nice prasad has arranged. Brahma himself offered to Krishna. Now Brahma told, who will take prasad first? Narada told, my dear father, to whom you order, they will take first, or they can take together. Brahma told, no. Although they are brother, same father but different mother, and demigod's mother is junior to demon's father, demon's mother. Demon's mother is Diti, she is senior, and Aditi is junior. So Diti's son means demon will take first prasad. Okay, father, what you like? Then Brahma told, you can line up. All demons line up. Now serving prasad going on. When everything complete, Brahma told, my dear grandsons, attention please. I have one condition. Look how many preparation I have arranged. But one condition, you can eat. But when you eat, you are not allowed to bend your elbow. Without bending elbow, you can eat. Nambhadra, when you eat without bend your elbow, can eat?
Você consegue comer sem dobrar o braço? So all demons in a dilemma, what to do? It's in plate. Yeah. Want to take by mouth by like animal? Prasad going scattered here and there. They became very disturbed, they gone. Então, eu também, essa pergunta que você fez é uma excelente pergunta, Maharaj Yudhishthira. Inclusive, eu mesmo, certa vez eu já tive essa dúvida, e eu perguntei ao meu pai, o Sr. Brahma, meu pai, o Bhagavan disse que ele é igual para com todas as entidades vivas, inclusive no Bhagavad Gita ele diz isso, eu não sou amigo nem inimigo de ninguém. Mas parece-me que, por que ele está sempre tomando o lado, ou está sempre favorecendo, sempre atendendo aos pedidos dos semideuses, mas ele não faz a mesma coisa com os demônios? Por que isso acontece? Então, meu pai, Brahmaji, ele falou, meu querido filho, eu vou te responder essa pergunta, mas eu vou te dar um exemplo prático, eu vou te mostrar na prática por que isso acontece, que na verdade, Bhagavan, ele é equânime, mas por que ele aparentemente favorece os semideuses? Como que o senhor vai mostrar na prática? Bem simples, vamos fazer uma grande festa e eu quero que você convide a todos. Dentro do nosso universo, tem 14 sistemas planetários, né? 7 superiores e 7 inferiores. Os semideuses e os demônios, eles são irmãos do mesmo pai com mães diferentes. Então, no terceiro sistema planetário, assim, são 7, no terceiro para superior estão os semideuses e no terceiro inferior estão os demônios. Então, todos eles foram convidados. E ali naquela assembleia chegaram ambos irmãos, semideuses, demônios e todos os mais. E o Sr. Brahma, ele fez uma grande festa, fez várias preparações e ele mesmo ofereceu aquela praçada para Krishna. E depois ele perguntou ao seu filho Narada, Narada, quem vai honrar a praçada primeiro? Quem será o primeiro a começar a comer? Narada falou, eu não sei, meu pai, eles podem, quem o senhor mandar comer primeiro, vai comer primeiro, caso contrário, eles são irmãos, eles podem comer juntos. O Sr. Brahma disse, não, pois, e muito embora eles sejam irmãos, são irmãos de mães diferentes. Então, os demônios são filhos de Kashyaparishi com Diti, e os semideuses com Aditi. Diti, ela é sênior, ela é mais velha do que a Diti. Então, é direito dos demônios, como a mãe deles é sênior, eles devem comer primeiro. Então, que assim seja. Todos os demônios, vocês podem sentar em linha assim que a gente vai servir praçada para vocês. Aí eles fizeram uma fileira, sentaram em linha todo mundo e serviu todas as várias preparações que o Sr. Brahma tinha feito. Ele falou, tudo bem, vocês ouçam todos, vocês podem começar a comer, vejam quantas preparações maravilhosas eu fiz. Mas eu tenho uma condição. A minha condição é que vocês podem comer, mas vocês não podem dobrar o cotovelo, assim. Quando estiver comendo, não pode dobrar o braço. Então, como assim? Aí eles tentaram, assim, abaixaram que nem cachorrinho, assim, ficaram comendo com a boca e espalhando tudo para tudo quanto era lado. Any one of you, without bending your elbow, can take prasad? Algum de I'm vocês asking you all. conseguem, eu estou perguntando para todo mundo agora, quem consegue comer sem dobrar o braço, sem dobrar o cotovelo? Alguém consegue? Prabhu can do? Você consegue? Now all the sons of Diti gone. Now turn for son of Aditi, the demigods, not this Aditi, the mother of Indra and others. So they line up, all service going on. Brahma told, attention. Look, so many preparation has been served Krishna's Mahaprasad. But my condition, none of you can bend your elbow and take prasad. Demigods look each other. They break the line. One line they come here, there. One taking like this, taking prasad and serving others. And he's taking and giving his mouth by this way. Without bending elbow, feeding him and he feeding like this way. They took prasad and gone. And when they gone, Brahma told Narad, look, I am not told them to break line or eat like this way. Look, this is the special quality. This quality, they took attention, draw the attention of their Guru and Bhagavan. Bhagavan has no partiality at all. So Narad told this to Yudhishthira Maharaj. Bhagavan is equal vision.
but fie on them who cannot take attention of their Guru or Bhagavan. Então, ali todos os filhos de Dita e todos os demônios terminaram de comer e foram embora. Agora era a vez dos semideuses, dos filhos de Aditi, não dessa Aditi, mas da esposa de Kashyapa Muni. Então, todos eles sentaram em fila. O Sr. Brahma ordenou que servissem todas as várias preparações que ele fez, e depois que eles estavam sentadinhos e servidos, ele falou: atenção, atenção todos, eu tenho uma condição, vejam quantas maravilhosas preparações eu fiz, todas são uma apressada do Sr. Krishna, mas eu tenho uma condição, que vocês devem comer sem dobrar o braço, sem dobrar o cotovelo de vocês. Aí então o que os seus deuses fizeram? Eles olharam para os outros, pensaram: tá bom. Aí eles foram, quebraram, a filinha estava de assim, uma assim, uma assim. Aí eles quebraram a fila assim, e aí cada um sentado de frente para o outro, um pegava a abraçada com o braço reto e dava na boca do outro. O outro fazia o oposto, pegava com o braço e dava na boca do outro. Assim, ambos comeram, um alimentando o outro bonitinho e sem dobrar o braço. Então, vendo aquilo, o Sr. Brahma diz: está vendo, Narada? Em nenhum momento eu disse para eles trocarem a posição da fila ou alimentarem uns aos outros. Mas essa perspicácia ou essa qualidade especial que eles têm é o que chama a atenção de Bhagavan. Então, Bhagavan, ele é completamente imparcial, mas os semideuses, eles têm qualidades naturais deles que fazem com que eles chamem mais atenção. Então, Narada Muni estava contando essa história para Yudhishthira Maharaj. Ele falou: veja, dessa forma, o meu pai me explicou como, na verdade, Bhagavan é sim, de fato, equânime. Mas, ai deles, o que dizer dos demônios? Eles não têm essa qualidade ou que dizer dos discípulos de qualquer pessoa que não tem essa qualidade especial para atrair a atenção do Guru de Bhagavan. Understand? Entenderam? So, Narad telling to Maharaj Yudhishthira, well, I asked this question to my father Brahmaji, then my father answered this. When demigods taking maybe Phejuada Pharopa, no problem. Without bending hand, they took everything. Então, entenderam? Narada está contando para Maharaj Yudhishthira que ele também perguntou para o seu pai Brahma, e aconteceu isso. Os semideuses estavam lá, ou comendo, talvez era feijoada com farofa lá, um dava na boquinha do outro assim, e conseguiram fazer isso sem dobrar o braço. Even Bhagavan told, Narada telling to Yudhishthira Maharaj. Bhagavan Krishna told in Bhagavad Gita, Ye yathamang prapaddante tang tathaiva bhajamaham mabat manu arvartante partha sarvasa. O Partha, Arjuna, listen. Ye yathamang prapaddante, who is doing bhajan of me, I reciprocate same way. So if someone has so much love and affection for their Guru and Bhagavan, Bhagavan also exchange same way. So demigods have so much love and affection for Bhagavan, so Bhagavan also love and affection. Bhagavan not partial at all. Então, e veja, o Senhor Krishna, ele também fala no Bhagavad Gita, ele fala, para cada amor e devoção que uma pessoa tem comigo, o relacionamento de amor e devoção que a pessoa tem, eu reciproco de acordo, eu reciproco da mesma forma. Então, de acordo com a forma que cada um se aproxima ou se relaciona com o Bhagavan ou com o Guru, esse mesmo amor e afeição, eles vão reciprocar da mesma forma. Então, Bhagavan, ele é equânime, ele simplesmente está reciprocando de acordo com a forma que o devoto está adorando a ele. Bhagavan, being in Vaikuntha, one day thinking, I want to taste Vidras. Vidras means fighting mood, severely. But who can fight with Bhagavan? It mentioned in the scripture, Natasya karyam karanancha vidyate, natat samasya vadikasya drishyate, parasya saktiri vividhaiva sriyate, savabhiki jnanavalatiya cha. Natasya karyam karanancha vidyate. In this world, everything depends on cause and action theory. Sometimes cause is invisible. By action, you have to inference, you have to guess the cause. Everything in this world, but Bhagavan beyond cause and action theory.
Natasya karyam karan natat samasya vadikasya drishyate. In this world, people making some record, after some time record breaking. Why? When someone made any record, no one is equal to him. Later someone break record, became greater than him. But for Bhagavan, no one equal to him. What to say? Greater than him. So no one equal to him. And no one greater than him. It mentioned. So who can fight with Bhagavan? Bhagavan has two security force, Joy and Vijay. They understood. Oh, Prabhu has desire to tasting big loss, want to fight. So, if we fight with Prabhu, there will be mock fight, fake fight, not real fight. So being in friendly term, not possible. Fight with Prabhu. So we have to adopt any antagonistic mood, then we can fight with Prabhu. They are thinking. Bhagavan has desire, but Yogamaya arranges everything. Bhagavan never do only desire, Ichha Shakti, then Yogamaya arranges everything. Certa vez, o Senhor Vishnu Bhagavan, ele estava em pergunta. Então, ele desejou saborear Virarasa, que significa a raça ou a doçura de lutar, de participar de uma luta, de uma briga. Então, esse desejo surgiu no coração de Bhagavan. Nesse mundo, todas as pessoas, elas vivem sob o princípio de ação e reação. Então, tudo acontece com esse princípio de ação e reação. Mas Bhagavan, ele está além desse princípio de ação e reação. Ele não é influenciado por isso. E, além disso, Bhagavan, ele é o Supremo. Ninguém pode se comparar a ele. Como nesse mundo, às vezes as pessoas fazem coisas grandiosas e batem um recorde. Mas depois de algum tempo, vem outra pessoa e faz melhor do que ela e vai quebrar o recorde dela e é um novo recorde e assim por diante. Mas no caso de Bhagavan, ninguém pode superar a ele. Ele é o Supremo e ninguém pode, quer dizer, de superar, ninguém consegue nem mesmo se igualar a ele. Então, percebendo no desejo, no coração do seu Prabhu, esse desejo de saborear essa raça de luta, dois porteiros dos planetas Vaikunthas, Jai e Vijay, eles perceberam, o nosso Senhor, ele está desejoso de saborear essa luta ou de brigar com alguém. Mas nós somos devotos dele. Se nós tentarmos lutar com o Senhor, vai ser uma luta falsa. Nós não vamos lutar de verdade. Vai ser como se fosse uma luta falsa, de brincadeira. Nós precisamos aceitar um humor antagônico, um humor contrário ao Senhor Vishnu, para que nós possamos de fato lutar e conseguir oferecer uma boa luta para que ele possa se divertir com isso. Então, Bhagavan, ele apenas desejou, ele teve esse desejo no seu coração, mas Yogamaya é quem providencia, quem faz todos os arranjos para que aquilo que ele está desejando aconteça. Ele mesmo não faz nada, ele só tem Ichha Shakti, que é o poder do desejo, e tudo é providenciado por Yogamaya. Yogamaya has two forms. One Murta Pratik, another Amurta Pratik. Murta Pratik means manifest form. Amurta Pratik means unmanifested form. When Yogamaya in physical form, then called Murta Pratik. When Lord Krishna did his pastime, at that time Purnamasi was Yogamaya Devi. Time of Lord Ram and Lord Mahaprabhu, Yogamaya has no manifested form. To clear this point, I am giving some example. Sri Chaitanya Mahaprabhu after sannyas, he had desired to go to Jagannath Puri. But if he told, I will not go Vrindavan, first he was telling Vrindavan, if he go Vrindavan, the influence of Vrindavan whom it manifests his Krishna, then cannot release Radhika's three moods. So, when you remember Yogamaya spoke through Mother Sachi Devi, my dear son Nimai, don't go Vrindavan so far. You have the time only by walking,
I cannot get in your good news. Better you can stay in Jagannath Puri. Then devotee will go for attend Jagannath Rath Yatra. I can get your good news. Sometime you may come to take bath in the Ganges. I can get your good news. Mahaprabhu, what can I do? My mother ordered me to be in Jagannath Puri. I have to stay there. This is Yogamaya spoke through Sochi Devi. Então, Yogamaya, que é essa potência interna de Krishna, ela tem duas formas, Murti e Amurti, que significa a forma manifesta e a forma imanifesta dela. Como, por exemplo, quando Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é uma manifestação de Krishna, quando ele recebeu sannyasa, recebeu a ordem de vida renunciada, ele foi até, ele queria ir para Vrindavana, ele absorto nos seus humores transcendentais, ele estava saindo correndo em direção a Vrindavana, mas de alguma forma ele foi interceptado por Nityananda Prabhu e levado até a casa de Advaita Acharya, e ali ele se encontrou com a sua mãe, Sati Devi. Na verdade, Mahaprabhu, dentro do seu coração, ele estava desejando experimentar os 3 humores de Srimati Radhika, mas se ele fosse para Vrindavana, então ele não seria capaz de experimentar esses 3 humores de Srimati Radhika. Por esse motivo, ele teve esse desejo no seu coração, eu quero experimentar os 3 humores de Srimati Radhika. Então, Yogamaya, essa potência interna de Deus, ela agiu na sua forma imanifesta, falando através de Sati Mata, que é a mãe de Mahaprabhu. Então, Sati Mata foi e disse a ele, Nimaya, meu filho, se você for para Vrindavana, Vrindavana é tão, tão, tão longe, nunca mais eu vou poder te ver, e muito embora, tudo bem, eu não possa te ver, porque agora você é um sannyasi, mas se você ficar aqui pertinho, que é Jagannatha Puri, de tempos em tempos eu posso mandar os devotos para Jagannatha Puri, na ocasião do Ratha Yatra, etc. E aí, devoção para Jagannatha Puri, então eu vou poder receber notícias de você, saber como que você está. Então, por favor, não vá para Vrindavana. Vrindavana é muito longe. Fique aqui em Jagannatha Puri, que é mais perto. Então, o Mahaprabhu tinha esse desejo. Para satisfazer esse desejo, Yogamaya atuou através de sua mãe, falando que Mahaprabhu ficasse ali. Então, ele foi para Jagannatha Puri. Dessa forma, Yogamaya se manifestou na sua forma imanifesta. Time of Lord Ram, he went exile for 14 years. This is his own desire to go and kill the demons. But he has desire, when is coronation ceremony going to be start? His stepmother, Kaikeyi, told, Ram, you have to go exile for 14 years. And exchange of you, Bharat will be king. Kaikeyi not telling this. Kaikeyi has so much love and affection for Lord Ram. Yogamaya spoke through lips of Kaikeyi Devi. Why? This is Ram's desire. What Bhagavan desired, Yogamaya did. This is Amurta form, unmanifested form. Então, da mesma forma, Bhagavan Shri Ramachandra, quando ele ficou no exílio por 14 anos, esse era o desejo dele. O desejo dele era ficar exilado pelo esse tempo para executar diversos outros passatempos. Então, o que aconteceu? No dia da sua cerimônia de coroação, a sua madrasta, Kaikeyi, ela chegou até o Sr. Ramachandra e falou, Ram, você deve ficar exilado por 14 anos e ao invés de você, Bharata, o meu filho, ele deve assumir esse reinado. Então, na verdade, Kaikeyi, ela queria que o Sr. Ramachandra fosse rei, ela não queria que ele fosse exilado nem nada do gênero, mas era o desejo do Sr. Ramachandra que isso acontecesse. Por isso, Yogamaya, a potência do interno do Senhor, agiu através da mãe, da madrasta de Ramachandra Kaikeyi, falando dessa forma para que o desejo dele pudesse se cumprir. Então, essa manifestação de Yogamaya, esse tipo de manifestação se chama Amurta, que é imanifesta, não é ela diretamente. Time of Lord Krishna, Purnamasi Devi is Yogamaya. Sometimes she is doing everything by her order, everybody follow her order. Sometimes she is acting like unmanifested form, the none can understand what is going on. You know Lord Krishna, he famous in Braj, butter thief. Braje prasiddham navanita chauram, aneka janmarjita papa chauram, gopangananancha dukula chauram, chauragragannam purusam namami. He famous in Braj, he is butter thief. He is so expert.
It's so special technique he's stealing. None can catch him red-handed. So many complaints coming. And when you see the mother, is so innocent. Just like Krishna does not know how to open a ripe banana. So mother never believed her son is a thief. So why they are doing this? I have to do something. Maybe in my house so many servants and maid servants, they are doing all activities that allow me to do. And others' houses, the gopis, they are milking cows, making yogurt, churning yogurt, and their butter may be more tasty, more fresh and more sweet. While they are chanting, Govinda Damo Dadamadhaveti, Govinda Damo Dadamadhaveti, Govinda Damo Dadamadhaveti, Govinda Damo Dadamadhaveti. Their butter must be sweet and more tasty. That is why my son is going. I am queen. My husband is king. Plenty of cows, everything. Why going for stealing? Então, da mesma forma, na ocasião do aparecimento de Bhagavan Shri Krishna em Vrindavana, sua morada eterna, também manifesta aqui nesse mundo, a Yogamaya, a sua potência interna, ela estava ali na sua forma manifesta, na forma de Purnamasi Devi. Tudo que Purnamasi Devi dizia, todos ali obedeciam. E em Vrindavana, nesse lugar, Krishna, ele é muito famoso como o Makanchor, como o ladrão de manteiga. Krishna, ele é muito esperto, ele é perito em roubar manteiga na casa de todas as gopis, de todos os residentes dessa terra sagrada de Vrindavana. E ele é tão perito em fazer isso que ele rouba sem ninguém saber, e ainda assim os gopis sempre reclamam para sua mãe Yashoda, o seu filho rouba manteiga na nossa casa, isso e aquilo, mas a mãe dele nunca acredita, pois ela vê, nossa, meu filho Krishna, ele é tão inocente, ele é um bebezinho, ele não sabe nem abrir uma banana madura assim sozinho, eu tenho que fazer isso para ele. Então, como é possível que ele possa ser um ladrão? Mas ainda assim, mãe Yashoda ficou pensando, olha, aqui em casa eu tenho muitas servas, e elas que fazem tudo para mim, elas que tiram leite da vaquinha, batem iogurte, tudo isso. Mas nas casas das outras gopis, elas mesmas que fazem a manteiga. Então, elas tiram leite da vaca, elas fazem iogurte, batem iogurte, tudo com a mão delas. Então, pode ser que a manteiga e os outros produtos da casa delas seja mais gostoso, seja mais fresco do que daqui de casa, porque não sou eu que estou fazendo. Então, eu vou fazer tudo com as minhas próprias mãos, porque caso contrário, qual poderia ser outro motivo para o meu filho ir para casa de outra pessoa? Eu sou a rainha, o meu esposo é o rei, nós temos muitas vacas, nós temos todo tipo de coisa que ele pode querer aqui em casa. Por que motivo ele ia querer ir para casa de outra pessoa? Então, hoje eu vou fazer tudo com as minhas próprias mãos para que ele não precise ir roubar nada na casa de ninguém. One day, Krishna was stealing butter in his own house. Mother Yashoda has seen, my son is stealing butter. Mother told Gopal, are you stealing butter? Krishna became alert. Why? Mother, no. Krishna told, if I admit, then mother will tell me you are butter thief. Why all are complaining? So I catch you red-handed. I told, no, no. And mother came close. Mother told Krishna, now you are better growing. Don't tell lie. Speak true that you have eaten butter. I not chastise you, you have to admit. Krishna told, if I admit, then mother all are always accuse me that I am butter thief. When I told no once, no. So no, mother. Mother told Krishna, in future you will be king in place of your father. If you not give up these bad habits,
to tell lie, then in future, how we can prosper? And bad habits cannot easily shaken off. You have to do now. And Krishna told Mother to Krishna admit, you have eaten butter. Mother, no. Então, certa vez, Krishna, ele estava roubando manteiga dentro da sua própria casa. E mãe Yashoda viu, pegou no flagra, assim, viu ele roubando manteiga. Ela falou, Krishna, você está roubando manteiga? Ai, meu Deus, minha mãe foi, tirou assim, a manteiga suja. Não, mãe, não estou roubando manteiga, não. Falou, eu vi você roubando manteiga, Krishna. Fala a verdade, você está roubando manteiga? Falou, não, porque que ele pensou? Se eu falar que sim, estou roubando, ela vai falar, beleza. Ele é ladrão de manteiga, então tudo que as Gopis falam é verdade, ele rouba a manteiga na casa de todo mundo. Então, se eu falar que não é não, se eu admitir um, já era, eu estou admitindo todos os outros roubos. Então, não, mãe, eu não roubei manteiga. Mas Shila falou, Krishna, você já está crescidinho, você tem que começar a aprender a falar a verdade. Admite que você roubou manteiga, eu não vou castigar você, você só tem que admitir que você roubou manteiga. Falou, não, mãe, eu não roubei manteiga. Vencendo dessa forma, eu tenho que negar, porque caso contrário, a minha mãe vai brigar comigo. Mother Jasoda caressing him, my dear son, admit that you have eaten butter. Krishna thinking, no, no. And Krishna telling, oh, today mother has become very heavy. What to do? And Krishna telling, Maya Mari, मैंने ही मक्खन खायो Maya Mari. मैंने ही मक्खन खायो भोरन भयो गौवन के पाछे मधुबन मोही पठायो मधुबन मोही पठायो मैया मरी मैं कब मक्खन खायो. Krishna telling mother, no, I have not eaten butter. When I have time to eat butter, mother, when became dawn, before sunrise, you are sending me for cow grazing. Madhuban, I am going there. Mother, where is my time to eat butter? Mother, do you have no time? She said, no. Mother, why not? She said, telling, चार प्रहर गौवन के पाछे मधुबन भट को सांझ पर घर आयो सांझ भयो घर आयो मैया मोरी मैं कब मक्खन खायो मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो. Mother, 4 prahar means 12 hours. I am grazing cows dawn to dusk. When sunset, I came back. Mother, when I have time, I eat butter. You accusing me without any cause. Então, mãe Yashoda disse, Krishna, por favor, admita que você comeu manteiga. Ele falou, mãe, eu não comi manteiga, eu juro, eu não comi manteiga. Então ele começou a cantar dessa forma. Falou, mãe, a senhora todos os dias me manda para pastorear as vacas lá longe, lá em Madhuban. Que horas que eu vou ter tempo de comer manteiga? Eu não como manteiga, não tenho nem tempo de comer manteiga. O Krishna falou, Krishna, você não tem tempo de comer manteiga? Claro que não, olha a minha situação. Por 12 horas durante o dia eu pastorei as vacas, desde o nascer até o pôr do sol. Então, que horas que eu vou ter tempo de comer manteiga? Mãe, eu juro, eu não comi manteiga. Done. So, mother telling Krishna, you are here, not going cow grazing this time. Other day, other time, this time here, now we have taken. No, mother. Why not? Then Krishna telling, mother, you have kept butter with hanging rope against the ceiling. I am too small boy, how can I reach there? Krishna telling, Maya, मैं बालक बावन को छोटो छोटो किस विधि माखन पायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो. Mother, you keep butter so high. I am small boy. How I can reach there?
You falsely accusing me, I have eaten butter. No, mother, I have not eaten butter. Então a mãe disse, tudo bem, Krishna, realmente você pastoreia as vacas, mas agora, tô falando de agora, você está aqui, você não está pastoreando as vacas. Bem, agora você comeu manteiga, eu vi, admita. Tipo, mãe, como é possível que eu comer manteiga? Olha como a senhora faz com a manteiga. Pendura manteiga lá no teto, com umas cordas amarradas. E eu sou um garotinho bem pequenininho de chiquito. Como que eu vou conseguir alcançar aquela manteiga? Eu não tenho condições de pegar manteiga. Mãe, eu não comi manteiga, não tenho nem como pegar manteiga para comer. So now any thief may steal very expert way, but unknowingly they keep some clue behind. Later on, police or CID can catch them, maybe after some time. So Krishna being Bhagavan, you wipe butter, but this side is still there. Mother told Kanha, if you have taken butter, why butter is here? Oh my Deus. And this is very clever. Mother, in Braj, the monkeys and my sokhas are very naughty. Mother, you love me so much, my sokhas cannot digest, my friend cannot digest this. He'll beat me, chastise me. Mother, I want to show you that my sokhas by force put butter here, otherwise I can remove. To show you I keeping it here. Mother, Goal bal sab bar pado hai, Goal bal sab bar pado hai, Barabas mukla patayo, Maya modi, main nahi makhan khayo, Maya modi, main kab makhan khayo. Então, ali, Mãe Yashoda falou, Krishna, mas veja, você está dizendo que não comeu manteiga, por favor, fale a verdade. Veja, Krishna, ele tinha comido manteiga e quando ele viu Mãe Yashoda, ele foi e tirou, né, limpou a boca. Mas aqui no cantinho da boca dele ainda tinha ficado manteiga, que limpou aqui, mas ficou ainda melecado, né. E isso é verdade. Nesse mundo, os ladrões, eles sempre, quando cometem, qualquer criminoso, cometem os seus crimes, mas sempre deixam alguma pistinha que depois a polícia, a investigativa e tal, uma hora eles vão encontrar e vão conseguir descobrir quem foi o criminoso de verdade. Então, da mesma forma, Krishna, ele sem querer deixou uma pistinha, deixou um teco de manteiga aqui no canto da boca dele. Então, Mãe Yashoda falou, Krishna, se você não come manteiga, então por que tem manteiga aqui na sua boca? Aí Krishna, tem manteiga mesmo. É verdade, mas ele é muito esperto. Não, então ele falou, mãe, a senhora não sabe. Aqui em Vrindavana, os macaquinhos e também os meus amigos pastorzinhos de vaca, eles são terríveis. Principalmente os meus amigos, eles não conseguem tolerar, assim, aguentar, digerir esse tanto de amor e afeição que a senhora tem por mim. Eles não aguentam, por isso eles pegaram, à força colocaram manteiga aqui em mim para a senhora brigar comigo. E eu estava vindo te contar, eu vim aqui para contar para você, olha o que eles fizeram comigo, passaram manteiga na minha boca, e agora a senhora está me acusando? Mãe, eu juro, eu não comi manteiga. But still Mother Jashoda's heart not melt. Kanha, admit only once you have eaten butter. Krishna thinking, when I told no, so no, I should not admit. He said, oh, my mother very strict today. Okay, then Krishna telling Mother, le teri lakuti kamaliya, le teri lakuti kamaliya, bahuti naach nachayo, maya mari. मैं नहीं मक्खन खायो मैया मरी मैं कब मक्खन खायो. Mother, what you give me for myself? You have millions of cows. Every day I am grazing cows. If you keep some servants, you have to keep so many servants. You have to give them salary. And what? I am alone doing this. Even never you give me one pair of shoes or one umbrella. In the forest, there are so many thorns, so many fables. Never you thought, oh, how the pinch is my son's feet. You never give me one pair of shoes. Sometime crossing heat, sometime heavy shower of rain, sometime downpour.
You never give any umbrella. What you give? Give only to grazing cow only one stick and one blanket. This gift, I never pay any salary. And exchange of me have do this, have been keep so many servants, have to give salary, this, that, bonus, this, that. Okay. Le teri lakutu kamalia. You have given me one blanket and this, take away. You always accuse me, I am friend of monkey, I'll go to forest and stay there. I'll not this year. Mother, once my Shokas are telling, actually I am not your son and Nanda Baba. Some give me birth and keep in the hole of a tamarind tree. I was weeping. Father went to take bath early morning, Jamuna. Seeing me brought here and you nourish me. Now I understand. If your biological son, you cannot accuse like this way. Mother, now I understand. I am not your son. Mother, अब मैं समझो तूने परायो जायो. Mother, understand, I am son of others. When Krishna told, mother could not check her emotion. He grabbed Krishna. No, you have not eaten butter. First Krishna was telling, I never eaten butter. Now same Krishna telling, but look how Indian language so rich. Telling, surely I have eaten butter. And Surdas, one poet, sing this pastime weeping bitterly. Mother weeping bitterly, Krishna weeping bitterly, and Surdas weeping bitterly. Então, mas nesse dia, o coração de Maya Yashoda não tinha sentido. Ela falou, não, Krishna, hoje você tem que admitir, você terá que falar a verdade. Confesse que você estava comendo manteiga, você comeu manteiga agora. Mas Krishna pensou, não, eu não posso admitir. Porque se eu já falei que não, agora eu não posso falar que eu comi. Eu tenho que manter o meu não, senão já era. Maya Yashoda vai achar que eu sempre roubo manteiga. Ela falou, não, mãe, eu não comi manteiga. E sabe o quê? Na verdade, agora eu estou entendendo tudo. Aqui você tem muitas propriedades, você tem várias e várias vacas, milhares de vacas, e sou eu que tomo conta de todas elas. Eu pastoreio todas elas sozinhas, eu tiro leite, eu faço tudo sou eu que faço. Se a senhora fosse contratar pessoas, funcionários para fazer isso, teria que ter vários funcionários, teria que pagar salário para todos eles, mas sou eu que faço tudo isso sozinho. E em contrapartida, né, tipo, em retorno a isso que eu faço, o que a senhora me dá? A senhora nunca me deu nem um par de sapato, nem um guarda-chuvinha, uma sombrinha assim para ir pastorear as vacas. A senhora nunca parou para pensar? Eu ando horas no meio da floresta, tem vários espinhos pelo chão, pedrinhas. Você nunca parou para pensar que estava furando o meu pé, que poderia machucar o pé do seu filho? Nunca me deu nem um par de sapatos. E às vezes está um solzão, ou por vezes torrentes de chuva, e eu não tenho nem um guarda-chuva. Sabe o que a senhora me deu? Só uma varinhazinha assim que tem que ter para pastorear as vacas e um mantinho. Isso é tudo. A senhora nunca me deu nada além disso. Mas se você fosse contratar alguns funcionários, você teria que pagar vários tipos de salário, bônus, várias coisas para ele. Mas eu faço tudo sozinho e ainda não ganho nada. Ah, mãe, agora, e a senhora sempre me chama também de amigo dos macacos. A senhora fica falando que eu sou como um macaco, que eu sou amigo dos macacos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora, eu vou para a floresta, ficar lá na floresta sozinho. Porque, na verdade, os meus amigos, eles já me diziam há muito tempo que eu não era filho da senhora e nem do meu pai Nanda Baba. Que, na verdade, eu era filho de alguém que me teve, não me quis e me jogou ali embaixo de uma árvore de tamarindo. Então, meu pai, passando ali, viu o bebezinho chorando e pegou ele e trouxe para a senhora cuidar. Agora eu entendi tudo. Só pode ser que eu não sou seu filho de verdade, porque se eu fosse seu filho biológico, jamais a senhora faria isso comigo. Ficaria me acusando dessa forma, falando que eu peguei manteiga, que eu roubei manteiga, isso, aquilo. Nenhum pai fez isso com o filho, não. Certamente meus amigos estavam certos. Eu não devo ser filho da senhora nem do meu pai. Então, vendo aquelas palavras de Krishna, a Maya Yashoda não conseguiu segurar essa emoção, abraçou Krishna assim, chorando, falou, não, meu filho, você nunca comeu manteiga, é verdade. Então, Krishna, antes ele estava dizendo, eu não vou conseguir falar perfeitamente, mas o Hindi, ele é muito perfeito. Antes ele dizia, Nehi Makanakayo, e agora ele falou, Nehi Makanakayo, que significa o quê? Ah, não, mãe, primeiro, que ele falou, nunca come manteiga. Mas agora, a mesma palavra flexionada com uma entonação diferente, ela significa, não, mãe, comi manteiga sim, agora eu tô fumando, comi manteiga.
এই কথা শুনে কি যশোদা আমার কাঁদছে? যখন বলে নাই, সেটা বলে নাই। তো প্রায় বলছে কৃষ্ণ যশোদা কাঁদছে, কোলে নিয়ে কৃষ্ণ কাঁদছে। এটা তো বলে নাই। So another day, Krishna was stealing butter, eating himself and feeding monkeys and crows. Mother has seen that Krishna, when Dambandhan Lila, then mother bind Krishna. Mother saw Krishna eating himself and feeding crow and monkeys. Then mother coming with a stick. Krishna facing this side and monkeys and crows face towards Krishna. Mother coming from back. Seeing mother, crows and monkeys going away. Why monkeys and crows going away? Something danger maybe? Krishna turned back. Oh my devils, mother coming. Krishna jump and run away. After that, mother also running after him, caught him. Mother told, this grinder motor Udukhal is help you to stealing butter. So you did crime, and this mortar help you to do crime. So both are same guilty. I'll bind both of you with same rope. Mother Yashoda took off her silken rope, want to bind Krishna with grinder mortar. Krishna thinking, oh, if mother will bind me, then how I can play with my sakhas, how I can steal butter, how I can do this, how I can do that. When he thought this, Yogamaya appeared there in unmanifest form. Mother Yashoda trying her level best to bind Krishna. Krishna's waist only like 16 finger of Mother Yashoda. And grinder motor also this. Mother Yashoda's or silken rope can bind both of them twice, but 2 fingers too short. Mother Yashoda asking her Sakhis bring rope. They are bringing so much rope. Rope became growing, became lengthy and lengthy. Always 2 fingers too short. Why? This is activity of Yogamaya. Yogamaya knowing the desire of Krishna, he don't want to come in bind. So Yogamaya is doing everything, is entering in Krishna's waist. Então, outra vez, Krishna, ele estava também roubando a manteiga dentro de sua casa e estava distribuindo manteiga, dando para os macacos e para os corvos dali. E Krishna estava de assim, né, comendo manteiga, e de frente a Krishna estavam os macacos e os corvos. Então, mãe Yashoda chegou e viu o que Krishna estava fazendo aqui, mas Krishna estava de costas, ele não conseguiu perceber. Mas os macacos que estavam na frente de Krishna e os corvos espertos, logo que viram mãe Yashoda, saíram correndo. Krishna falou, nossa, por que todo mundo fugiu? Deve ter alguma coisa perigosa. Assim que ele olhou para trás e falou, meu Deus, mãe Yashoda está aqui. Saiu correndo. Aí ele saiu correndo, a mãe Yashoda foi atrás dele e falou, não, eu tenho que punir o meu filho, porque caso contrário, o que vai acontecer? Quando ele, se eu não educar ele agora, quando ele crescer, o que vai ser dele? Então, eu tenho que educar ele. Hoje, e ele subiu, lá tinha um pilão, ele usou a ajuda desse pilão para subir e roubar a manteiga. Então, esse pilão é tão culpado quanto ele. Portanto, eu vou amarrar os dois, Krishna nesse pilão. Então, Mãe Yashoda correu atrás de Krishna, pegou ele e decidiu amarrar ele naquele pilão. Mas Krishna, ele não queria ser amarrado, porque ele pensou, se eu for amarrado no pilão, eu não vou conseguir sair para brincar com os meus amiguinhos. Então, ele não queria ser amarrado. Então, nesse momento, vendo o desejo de Krishna, Yogamaya, a potência interna de Krishna, ela se manifestou ali na sua forma imanifesta. Ela apareceu ali, na sua forma imanifesta. E como isso aconteceu? Yashoda, ela pegou o negócio que amarra o seu cabelo para amarrar Krishna. E a cinturinha de Krishna é bem fininha, tipo uns 16 dedos assim de Yashoda. E o pilão também é pequenininho. E o negócio de amarrar o cabelo de Yashoda era suficiente para dar 2 voltas no pilão em Krishna e tudo. Mas, pela potência de Yogamaya, a mãe Yashoda deu a volta em Krishna no pilão e ainda faltava 2 dedos. E ela pedia para todo mundo, traz mais corda. Ficou uma corda compridaça assim, mas ainda assim, ela não conseguia amarrar Krishna. Por quê? Porque Yogamaya a potência interna de Krishna tinha se manifestado ali e ela
ali no abdômen de Krishna, e muito embora a corda fosse muito comprida, nunca conseguia amarrar, pelo desejo dele, porque ele não queria ser amarrado. The same way, when Narayan has desire to release Birras, Jai Vijay thinking how he can fulfill Prabhu's desire. And they are thinking, and Bhagavan desire to test Birras, Jogamaya Devi arranged. She dragged 4 Kumaras, Sanak, Sanandan, Sanatan, Sanat Kumar, they came. Jai Vijay checked them. Hi, innocent boy. The 4 Kumars always like 5 years aged boy. Small. Only they have loin cloth, nothing else. You boys came here. Do you know where you have come? This is Vaikuntha. You have to be very nice civil dress. No dress, nothing, almost like naked. Go up from here. Then Joy Vijay, when telling, 4 Kumars became very angry. They never became angry. They became very angry. Jogamaya arranging this. Who are you? Vaikuntha means no kuntha dharma, no fear, nothing. Why checking us? Prabhu has no fear. Okay. You are thinking you are the supreme. Okay. Do you know who we are? We curse you. You have to go mundane world. You are not qualified to be here. As soon they told, then they understood he is not an ordinary person. Then asking forgiveness. In the meantime, Bhagavan came himself. Prabhu, they don't know who are you. Their offense, my offense. Please excuse. Please excuse them. They are my sevak. Now, 4 Kumars, okay, we can do some concession. If what I told it must happen, if they want to be friend, they have to go mundane world for 7 lifetimes. If with enmity, then 3 lifetimes. This is their own choice. They are thinking 3 lifetimes too much. If I go for 3 lifetimes, not 7 lifetimes, then after 3 lifetimes came back, and by enmity we can fulfill Prabhu's desire. That will you want 3 lifetimes. Then they became, the first lifetime they became demon Hiranyaksha and Hiranyakasipu. Second Ravan Kumbhakarna. Third Sisupal Dantavakra. First in Satyajug, Hiranyaksha killed by Barahadev and Hiranyakasipu killed by Nrsimhadev. Today appearance day of Nrsimhadev. So Nrsimhadev ki jai, Prahlad Maharaj ki jai. Então, da mesma forma, aqui, aqueles 2 porteiros, lembram? Jai e Vijay, eles viram o desejo do Senhor de desfrutar dessa viraraça, e eles tinham o desejo de poder proporcionar essa experiência ao Senhor. Mas eles não tinham como fazer isso. Então, vendo o desejo no coração de Bhagavan, a sua potência, Yogamaya, ela tomou todas as providências. Ela trouxe até ali os 4 Kumaras, que são 4 sábios na forma de bebezinhos. E assim que eles chegaram lá, os 2 porteiros dos planetas do Senhor, mundo espiritual, Vaikuntha, eles impediram aquelas crianças de entrar e disseram: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês sabem onde vocês estão, crianças? Isso daqui é Vaikuntha, é a morada eterna do Senhor Supremo. Vocês não estão nem vestindo roupas direito, vocês estão praticamente nus. Como vocês acham que vocês podem entrar na morada do Senhor? Isso não é possível. Então, sendo barrados pelos porteiros de Vaikuntha, os 4 Kumaras ficaram muito irados. Na verdade, eles nunca manifestavam nenhuma ira, mas pela influência de Yogamaya, dessa potência do Senhor, ali eles ficaram irados e disseram: o que vocês pensam que são? Vocês não sabem quem nós somos? Nós somos grandes sábios devotos do Senhor. E aqui, essa morada chama Vaikuntha. Vaikuntha significa onde não tem kunta, onde não existe nenhum medo. E o meu Senhor, meu Prabhu, ele não tem nenhum medo. Então, por que vocês estão impedindo a nossa entrada aqui na morada do nosso Senhor? Vocês, na verdade, não
não conseguem compreender o nosso Senhor, vocês não têm a mentalidade de estar aqui nesse mundo espiritual, vocês não têm a mentalidade de estar aqui no Vaikuntha, vocês estão muito temerosos, isso quer dizer que vocês têm a mentalidade do mundo material. Então, vocês devem ir para o mundo material para nascer lá, então, que esse é o lugar que está apropriado com a mentalidade que vocês estão manifestando aqui. Assim que eles amaldiçoaram os 2 porteiros Jai e Vijay, imediatamente aqueles porteiros perceberam, essas não são pessoas comuns, e pediram perdão aos pés de lótus deles. E imediatamente o Senhor, o próprio Bhagavan, o próprio Deus, se manifestou ali e disse, por favor, perdoe as ofensas dos meus servos, esses 2 porteiros, eles são meus servos. Se eles fizeram alguma coisa, alguma ofensa, então isso na verdade é a minha ofensa. Por favor, me perdoe. Então, os 4 Kumaras disseram ao Senhor, Prabhu, o que nós falamos, as nossas palavras não podem voltar atrás. O que nós falamos já está dito. Mas, pelo seu desejo, nós podemos fazer uma concessão. Eles podem ir ao mundo material como devotos, com humor de amizade com o Senhor, e ficar lá 7 vidas. Ou, se eles podem ir com humor de inimigo de Deus, como um demônio, e lá eles podem ficar nessa forma por 3 vidas. Então, ouvindo essa proposta, os 2 porteiros Jai e Vijay pensaram, 7 vidas é demais para ficar longe do nosso Senhor. Mas se nós formos por 3 vidas, mesmo com humor de inimigo contrário a Krishna, ainda assim vão ser só 3 vidas, vai ser rapidinho e a gente já volta para cá. E também nesse humor de inimizade, nós podemos lutar contra o Senhor e assim satisfazer o desejo dele. Então, dessa forma, tudo isso foi arranjado pela potência interna do Senhor para satisfazer o desejo dele. Aí, beleza, eles se manifestaram, eles tiveram 3 nascimentos. Na Satya Yuga, os 2 porteiros Jai e Vijay apareceram como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. E depois, em cada da Dwapara Yuga e na Trita Yuga, eles também apareceram como 2 outros irmãos demônios. Então, na Satya Yuga, Hiranyaksha foi morto por Bhagavan Sr. Varahadeva e Hiranyakashipu foi morto por Bhagavan Nrsimhadeva, cujo dia do aparecimento de Nrsimhadeva, o dia que ele apareceu e matou o demônio Hiranyakashipu, é hoje. Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. So, in this world, everywhere difference of opinion is available, either among devotees, among others, among different countries. It is natural difference of opinion. And moreover, this world, unity in diversity, diversity in unity. But we are devotees, we have to consider all these things. Just I made the platform about Nrsimhadev. If you have honor and love for me and honor and love for Harikatha, I'll speak the rest of this Nrsimhadev in Gaurbani Gaudiya Math, 6:30 to 7:30 Kirtan and 7:30 to 8:30 Harikatha. I am not your instructor or advisor. I can request you. When I am here, all of you can come and listen Harikatha. This is my humble request. What will you depend on you? You are more than welcome. Hare Krishna. Vancha kalvataru bhascha kripa sindhu bhayavacha patitanam pavanebho Krishnabho namo namaha. Então, nesse mundo material, diferenças de opiniões, elas existem. Isso é natural em qualquer lugar do mundo. Então, diversidade existe na unidade e unidade também existe na diversidade. Isso é a natureza, essa é a natureza desse mundo. Diferenças de opinião é algo completamente natural. Mas, aqui, agora pela manhã, eu dei uma base sobre os passatempos do Sr. Nrsimhadeva. Então, eu peço a vocês, se vocês têm honra e respeito por mim, à noite eu vou continuar falando continuar o passatempo do Sr. Nrsimhadeva na Shri Gauravani Gaudiya Mata. Das 6h30 às 7h30 vai ser o Bhajan, né, as orações, e depois vai ser a minha palestra, o meu Harikatha, onde eu vou continuar glorificando o Sr. Nrsimhadeva. Então, eu não sou instrutor nem professor de vocês, mas eu posso humildemente pedir que quando eu estiver aqui presente, todos vocês venham, as minhas palestras venham ouvir o meu Harikatha. Então, esse é o meu humilde pedido. Por favor, todos venham ouvir a minha palestra hoje à noite para continuar a glorificação do Sr. Nrsimhadeva. Any pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho.
bobinha, né? Mas não tem nada a ver. A cor de sália que eu posso botar um sália hoje. Ah? Sério. Ela fica. Não, What deixa. is your question? Sorry, she's asking which color of sari she can use today to Lord Nrsimhadev. É, mas peça desculpa. What she's saying. É, Sorry, maybe it's a silly question. Cloth must be neat and clean, no matter of color. A roupa ela precisa estar sempre limpinha e assim, e cheirosa. Estando assim, não importa, você pode usar a cor que você quiser. Any light color, not deep color, not black color, any light color. Pode ser uma cor clara, assim, nem uma cor muito escura, nem uma cor muito forte, assim, uma cor clara. Your question? E o senhor Prabhu? Para mim é muito importante o que eu venho aqui perguntar, sabe? Se o senhor no começo, o senhor no início, e todo o enredo da sua explicação, pelo que eu entendi, quis expressar sobre a questão do humor adequado. Humor apropriado para podermos estar ou ingressar ou participar da lila dos passatempos eternos de Cristo. Então, a minha questão é como podemos, se há ou como há a capacidade ou a possibilidade ou como devemos fazer para, mesmo no estágio de vida e marga, atividades reguladas, poder desenvolver esse amor ou e como poder fazer o link, como fazer a ponte entre vida e marga e raga marga de forma que não seja artificial. So, how can we achieve this love, even though we are in Vidimata, following all rules and regulations? So, even being in this position, how can we achieve this love you are describing in your class? And how can we make one bridge, like one connection from Vidimata to Ragamarga? Isso é artificial. O senhor se podia perguntar? É da Isca. What is the name? Qual é o seu nome, por favor? É Krishna Keshavadas. Krishna Keshavadas. Everything only by possible sadhu sangha. It mentioned Sajatiya Sayesnigdhe Sadhu Sangha Satovare Srimad Bhagavatar Nam Arthat Darasiko Isaha. Just like if you want to be a doctor, you have to go medical school. You have to want to be engineer, you have to go engineering school. Same way, what you want to do, Vidhi Marga and Raga Marga is not so much difference. Even in Raga Marga, all following rule and regulation of Vidhi Marga. If you give up, then you'll make chaos. So must we have to follow all rule regulation. But from whom you are listening Harikatha, he must be much more advanced than you and like-minded and situated some higher position. If you listen Harikatha from him, from them, then automatic you can make bridge from, go from Vaidhi to Raganuga and realize all these things very easily in a click. Então, tudo depende de sadhusanga, de associação com pessoas santas. O processo de Vidhimarga, ou seja, de processo de devoção inspirado pelas regras e regulações, ou de Ragamarga, que é o processo de amor espontâneo. Então, ambos os processos, eles são muito semelhantes. Inclusive, uma pessoa que está situada em Ragamarga, em devoção por meio do amor espontâneo, ela também está seguindo todas as regras e regulações de Vidhimarga. Caso contrário, essa pessoa causará um caos. Então, essas regras são sempre seguidas. Mas tudo vai depender de quem você ouve Harikatha. Se você está ouvindo aquela pessoa de quem você ouve Harikatha, ela deve ser mais elevada que você, ela deve estar situada numa posição muito elevada e falar esse tipo de Harikatha pelo qual você está almejando. Então, dessa forma, se você se associar e ouvir Harikatha desse tipo de pessoas, então,
muito facilmente você conseguirá construir e cruzar essa ponte que vai de Marga até Raga Marga muito rápido, como num estalar de dedos. When I spoke Harikatha, all you are clapping. This clapping not for me, which I have heard from, learned from my Gurudev and my Guru Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj and Srila Bhaman Goswami Maharaj. All credit to them, not to me. Então, quando eu terminei o meu Harikatha, minha palestra, todos vocês bateram palmas, mas essas palmas não são para mim, pois tudo que eu falei foi o que eu ouvi do meu Guru Maharaj e do meu Guru Deva. Então, todas essas são as palavras deles, então essas palmas são para eles e não para mim. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Dadu class is okay?